Olá, eu sou a Camila Diogo de Souza, pós-doutoranda sênior e pesquisadora visitante da Universidade Federal Fluminense, da UF, sou coordenadora do TAFOS, grupo de pesquisa sobre práticas mortuárias no Mediterrâneo Antigo, e em conjunto com a minha colega, professora doutora Adriane Baron Tacla, que é docente de História Antiga do Instituto de História também da UF, eu dou de continuação hoje ao nosso ciclo de conversas que é intitulado, Doenças, Práticas de Cura e Saúde e Suas Histórias, que foi realizado, um ciclo, desculpa, que está sendo realizado pelo Nereida, um núcleo de estudos de representações e imagens da antiguidade, também da UF, com apoio do TAFOS, E hoje a gente dá aí continuidade à nossa segunda conversa do ciclo, para falar um pouquinho sobre as práticas de cura e saúde em Roma Antiga. Tá? O nosso convidado de hoje é o professor Yves Philippe Roland, que é arqueólogo, é bacharel em História pela Universidade de Grenoble II, na França. Ele é mestre e doutor em Arqueologia Romana pela Universidade de Lyon II, na França também. Foi integrante de diversas escavações arqueológicas na França, e trabalhou 5 anos no Museu da Civilização Romana de Lyon. Tá? Ele é pesquisador associado do Laboratório MR 5138 de Arqueologia e Arqueometria, que também é ligado à Universidade de Lyon II. Tá? Yves, é um prazer enorme ter você aqui conosco hoje para dar continuidade ao nosso ciclo, à nossa segunda conversa. Agradeço imensamente você ter aceito um convite e, enfim, para falar um pouquinho aí agora, a gente dá um salto, cronológico e um salto de civilização aí no nosso grande Mediterrâneo, após a conversa da professora Cíntia, sobre um pouquinho sobre Egito, vamos um pouquinho para Roma agora, vamos deslocar um pouquinho, cronologicamente, no tempo, no espaço, na geografia, para falar um pouquinho de Roma. Então, muito obrigada, fico muito contente de você ter aceito esse convite, enfim, um prazer enorme você estar aqui conosco. Seja bem-vindo e vamos começar a nossa conversa de hoje. Como sempre, eu começo com umas perguntas bem gerais aí, bem abrangentes, e para você jogar as coisas aí, você fica livre para falar para a gente, tá? Mas já de cara, vamos com essas perguntinhas aí, Então, a nossa primeira conversa, com a professora Cíntia Gama, sobre as práticas de cura e saúde lá no Egito Antigo, nós vimos que existe uma documentação textual imensa, muito grande, muito rica, sobre medicina, os papiros, que nos revelam sobre os sintomas considerados como manifestações biológicas, emocionais, psicológicas até mesmo, consideradas como anormais para os egípcios antigos, E são considerados sinais mesmo, de doenças, de patologias que podem ser tratadas ou não, que tenham cura ou não, E esses papiros também, nessa documentação textual, e também ela trouxe muita documentação visual, imagética, também sobre farmacopeia, prescrição médica, além de cirurgias, instrumentos cirúrgicos e etc, Então, além disso, além de toda essa documentação riquíssima que a gente tem para entender um pouquinho sobre as doenças e as práticas de cura no Egito, a gente pôde ver também, que graças à prática de mumificação, uma prática funerária egípcia, recorrente, a gente também possui uma quantidade de registro material, de vestígio, de remanescentes humanos, que nos ajudam, por meio de análise osteológica, a identificar e entender um pouquinho sobre essas doenças que afetavam os egípcios antigos hoje. A gente estuda isso hoje, isso ajuda muito, e confrontar essa documentação toda com a documentação material nos ajuda demais, entender tudo isso. E aí, os romanos antigos, então? Como é que está funcionando tudo isso? Enfim, quais são, afinal, essas manifestações biológicas, emocionais e psicológicas que são consideradas anormais para os romanos antigos, em geral, em termos gerais, falando genericamente? Quais são as patologias que a gente pode falar um pouquinho, que tem alguma documentação? Qual tipo de documentação que chega para nós até hoje? Vamos começar por aí com um monte de coisa. Muito obrigada, Ive. Passo a palavra para você e pode compartilhar aí para a gente ver os slides. Obrigada, Ive, bem-vindo e vamos lá para a nossa conversa. Obrigado, Camila. Então, também agradeço a oportunidade de falar do assunto, e realmente um prazer
Então, hoje o objetivo é de dar um panorama das práticas e das crenças associadas à medicina romana. E para responder na sua primeira pergunta, eu vou ter que falar da origem da doença de acordo com o ponto de vista do romano. E para falar disso, a gente tem que voltar para trás e vou falar um pouquinho de mitologia, porque as crenças são uma mistura de observação e também de crenças associadas à mitologia. Então, de acordo com a mitologia grego-romana, os homens foram feitos por um titã que se chama de Prometeu, que vocês podem ver aqui nesse relevo. Eu acho que, Ive, acho que os seus slides não estão compartilhados ainda. Ah, é? Peraí. A gente não está vendo os seus slides ainda, peraí. Eu acho que Então, para responder na sua pergunta, eu vou ter que falar das causas da doença e falar de mitologia. De acordo com a mitologia grego-romana, os homens foram criados, feitos por um titã que se chama de Prometeu. E vocês podem ver aqui no relevo, ele está fazendo um homem com argila aqui. Ele rouba o fogo de Zeus, o Júpiter, para dar para os homens. Depois tem um castigamento, o Zeus Júpiter condenou ele a ficar numa roca e tenha um abutre que vai comer o fígado dele toda manhã e o dia seguinte o órgão vai crescer de novo. E de acordo com a mitologia, a doença vem da caixa de Pandora, que abriu todos os problemas da humanidade, idade, doença, guerra, fome, miséria, tudo isso, entre outras coisas, a doença. Então, de acordo com a mitologia, a doença vem desse evento. A doença, ela pode ser uma causa dos deuses. A gente sabe, por exemplo, que o Apolo ele podia usar seu arco para castigar os homens e dar praga, por exemplo, o que a gente vê na Ilíada de Homero, por exemplo. E se não, pode ser também um problema de ar. Os romanos sabiam que podia ter uma contaminação pelo ar, o que vai dar origem à palavra malária, mal. Senão, a doença ela pode vir também de fatores internos. E a gente vai falar de um ponto muito importante, que é uma história de desequilíbrio dos fluidos. E isso é ligado à teoria dos humores. O que é isso? Então, é bem simbológico também, de acordo com os gregos e também com os romanos, existem 4 órgãos no corpo. Então, tem o fígado, baço, o coração e o cérebro, e cada um está produzindo um líquido. No caso do coração, vai ser o sangue. No caso do cérebro, vai ser a linfa. No caso do baço, a bilis negra. E no caso do fígado, a bilis amarela. E durante a antiguidade, eles pensavam que a doença poderia ser um desequilíbrio desses humores, desses líquidos. Por exemplo, quando você tem muito sangue no corpo, vai influenciar o seu comportamento e também a sua saúde. E quando tem, por exemplo, muito sangue no corpo, eles acreditavam, por exemplo, que você ia ter um comportamento sanguíneo, alegre, energético. Tem 4 grandes temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e flegmático. Então, esses líquidos simbolicamente estão associados à questão de umidade e de calor. Vocês podem ver, por exemplo, que o sangue e o coração ficam entre o quente e o úmido, e tem toda essa simbologia aqui. Isso vai dar a origem de muitas expressões, de, sei lá, por exemplo, ficar com o sangue frio, o ser colérico,
a melancolia, tudo isso vem dessa teoria dos humores. Então, quando a gente está doente, de acordo com eles, tem que reequilibrar tudo isso. O sangue, a gente dá para ver o que é, claro. A linfa pode ser meio esquisito. O que é isso? Qual é esse líquido que o cérebro poderia produzir? Então, não sei se vocês já repararam, mas às vezes, quando a gente tem que assoar o nariz, tem um líquido branco, sem meleca, que está saindo. E durante a antiguidade, eles acreditavam que esse líquido era produzido pelo próprio cérebro, por conta da proximidade do nariz com o cérebro. Até que em francês tem uma expressão, a gente fala de rhume de cerveau, que seria resfrio de cérebro, quando a gente assoa o nariz assim, que está super líquido, super branco. Então, isso vem também dos gregos e dos romanos. Então, se a gente está doente com essa teoria dos humores, tem que reequilibrar. Como a gente faz para reequilibrar? O primeiro jeito é de usar as ventosas. Aqui vocês têm uma ventosa de bronze. Como funciona? Tem um desenho aqui à direita, vocês podem ver. Tem que usar uma pequena chama, colocar abaixo da ventosa, colocar na parte do corpo, nesse caso as costas, e tem um fenômeno de aspiração que vai drenar os fluidos, vai atrair o sangue, e isso vai fazer circular o sangue. Então, é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é de fazer uma sangria. E o que vocês podem ver aqui nesse relevo de Pompeia, à direita são os instrumentos de cirurgia, e à esquerda dá para ver um médico fazendo uma sangria. Vocês têm aqui embaixo uma cerâmica, a gente não sabe exatamente o que é, mas é para recolher o sangue que vai cair aqui. E o impressionante de ver que essa teoria dos humores, ela vai ficar muito tempo, na verdade, ela vai ficar até o século XIX e as grandes descobertas medicinais. Aqui, por exemplo, a gente tem uma gravura do século XVII e dá para ver que se fazia uma sangria durante muito, muito tempo. E, então, se vocês dá para ler, por exemplo, o Molière no século XVII, que critica também os médicos, porque ele vai escrever o doente imaginário, porque de acordo com ele são os médicos que mataram a mãe dele. E faz um pouco sentido, porque se você praticar sangria, a pessoa vai ficar fraca, então faz sentido também. E Vi, te cortando um pouquinho, então, você comentou para a gente, está contando para a gente que então a causa, né, das doenças e o que é considerado manifestação anormal, né, patológica para os romanos tem a ver com a mitologia. Então, vamos contar um pouquinho agora para a gente sobre os deuses relacionados com as doenças e as práticas de cura, né? Claro, com certeza. Então, os gregos e os romanos, eles tinham um deus dedicado a isso. Ele se chama de Asclépio para os gregos e Esculápio para os romanos. É deus da medicina. Então, aqui uma árvore genealógica, rapidamente, para ver quem é ele. Então, ele é descendente de Apolo, deus das artes e das adivinações, e neto de Júpiter, Zeus, deus do céu. Ele é filho também uma filha de uma princesa, Coronice. Então, vou contar rapidamente o nascimento dele. Ele não nasceu como Deus, ele se tornou Deus. Então, de acordo com a mitologia, Apolo teve uma união com Coronice, só que a Coronice ficou grávida, só que Coronice depois ela traiu o Deus, foi com outro homem, mas Apolo é Deus da adivinação também, então não dá para mentir e esconder. Ele ficou super bravo e matou a Coronice. Como ela estava esperando o Esculápio, o Apolo ele pegou o bebê na barriga e depois ele deu o bebê para um centauro, Quiron, que vai ensinar muitas coisas para ele.
vai ensinar a medicina, na verdade. Normalmente, na mitologia, os centauros, eles são associados à força bruta da natureza, mas no caso do Chiron, é excepcional. Ele tem um saber muito grande, ele aos poucos vai ensinar a medicina para o bebê Esculápio. Aqui, uma fresco que vem de Pompeia, vocês têm as 3 divindades associadas à medicina, Apolo, à esquerda, o Chiron, no meio, e Esculápio, à direita. Nessa foto aqui, uma estátua que vem de Grécia, do santuário de Epidauro. Eu queria falar com vocês, na verdade, do principal atributo do deus da medicina. Essa cobra que vocês têm aí. Então, muitas vezes, nos livros de medicina, nas farmácias, dá para ver esse símbolo aqui, com com 2 cobras enroladas, asas, mas, na verdade, aqui é um erro, porque esse atributo aqui se chama de caduceu e é associado a Mercúrio, o Hermes, que é o deus associado ao dinheiro na mitologia. De onde vem essa confusão? Que no início do século XX teve uma publicação nos Estados Unidos de uma compilação de livros de anatomia e foi usado esse símbolo do deus do comércio. E depois o livro teve tanto sucesso que todo mundo começou a copiar e que o erro ele se difundiu. O verdadeiro símbolo de Esculápio é aquele que está aqui à direita, com uma cobra enrolada só, e não tem asas. E à esquerda aqui, em um copo, com uma cobra de novo, é associado a uma das filhas do deus da medicina, que se chama de Higia, que é a deusa da higiene, que vai dar a palavra à higiene, e a gente vai voltar a falar dela depois. Uma pergunta podia aparecer também: por que aparece uma cobra com o deus da medicina? Qual é a ligação? Tem 2 principais explicações. Uma é simbólica, a outra é prática. Vou começar pela prática. A gente pode pensar que, durante a antiguidade, eles podiam usar o veneno da cobra para fazer um remédio. A outra explicação é completamente simbólica, falei para vocês, é que a cobra ela muda de pele. É uma forma de renascimento. Então, simbolicamente, é a cura que o doente está esperando. Ele espera renascer da mesma forma que a cobra renasce quando perde a pele dele. Teve na Grécia um santuário super importante para curar os doentes. Estou falando de Grécia porque, na verdade, a medicina romana ela está completamente inspirada da medicina grega. E a gente não pode não falar dos gregos para falar da medicina romana. Então, na Grécia tem um santuário de Epidauro. E lá tinha templo e outras coisas associado a Esculápio, o deus da medicina. Aqui vocês têm a entrada do santuário. Aqui o pórtico de cura. Vocês tinham camas aqui para receber os doentes. Lá tinha médicos para cuidar dos doentes. Mas tem outra coisa. Se fala de acordo com os textos que se durante a noite você começa a sonhar de uma cobra e uma manifestação do Deus, e você vai ficar curado. Nesse santuário tem também esse estádio, tem jogos associados à divindade, para honrar a divindade, e o sítio arqueológico é famoso também por conta do teatro, mas isso é outra história. Eu vou te interromper de novo, isso daí vai ser bem interessante, né? A gente deu esse salto, foi para Roma, e é super importante que você esteja resgatando um pouquinho de Grécia. A gente vai ter, uma das últimas conversas nossas, será exatamente com a professora Clarice, e vai falar um pouquinho sobre as práticas de curas milagrosas na Grécia, inclusive no santuário de Epidauro com o Asclépio, né? Legal.
Então vai ser uma conexão interessante. Bom, mas retomando aí te interferindo, te interrompendo um pouquinho, a Cíntia também mostrou para a gente um pouquinho sobre a formação do médico, né? Como é que ela se dava no Egito Antigo. E em Roma, como que isso está acontecendo, né? Você está falando que tem o Deus, né, e tal. E como que os médicos, como que se dá a formação do médico para exercer essa prática médica? Conta um pouquinho para nós agora, por favor. Tá bom. Então, para responder na sua pergunta, eu vou falar do pai da medicina, ou quem é considerado o pai da medicina, Hipócrates. Então, ele vem de uma ilha de Kos, que vocês têm aqui. Ele, de acordo com a genealogia dele, ele é descendente do próprio deus da medicina. Ele, o pai dele era médico, o seu avô também. Ele praticou durante esses anos de 370, e ele é famoso por ter feito o Corpus Hipocrático. O que é isso? Na verdade, uma compilação de conhecimentos sobre práticas medicais, e considerado o pai da medicina. Estou escrevendo isso com aspas, porque, na verdade, claro que os gregos já praticavam a medicina antes, mas ele é o primeiro a aparecer nos textos. Mas é claro que devia ter outros médicos antes dele. Mas é por conta disso que ele aparece como o pai da medicina. Aqui vou mostrar um relevo que vem da Turquia, que mostra justamente a posição social do médico na Grécia Antiga, que era bem diferente do que na Roma Antiga. Por exemplo, vocês podem ver alguns detalhes aqui indicando que se trata de um médico. Para começar, lá no fundo, vocês têm os instrumentos de cirurgia. Tem também na árvore a presença do deus da medicina com a cobra. Esse rolo aqui simboliza a transmissão do saber entre o mestre e o discípulo. Isso é comum aos gregos e também aos romanos. Você, para se tornar médico, você tinha que aprender com um mestre, vamos dizer, ficar com ele e ver, observando ele praticar. Aos poucos, você vai aprender e se tornar seu próprio médico. Então, aqui vai simbolizar a transmissão do saber, reforçado pela posição da mão aqui. Tem um altar aqui na frente. Então, realmente tem uma heroização do médico que está sentado aqui. Dá para ver que ele tem uma cadeira super luxuosa. Ele está numa posição de dominação. Então, a transmissão se faz de mestre para discípulo. Quando a gente considera que a pessoa está doente por coisas sobrenaturais, não dá para fazer quase nada. O tratamento individualizado quer dizer que a gente vai fazer perguntas para a pessoa doente sobre o lugar onde ele mora, a profissão dele. E fazendo essas perguntas, a gente vai tentar descobrir qual é a origem do problema. Isso é interessante porque, na verdade, funciona assim até hoje. Então, a observação clínica é condição de bom prognóstico. Bom, se a gente fala de Hipócrates, tem que falar um pouquinho do julgamento. É um julgamento que se faz até hoje pelos médicos. O texto, ele mudou um pouquinho, mas tem alguns pontos que ficam. É um texto que é do século IV a.C., dá para ver os deveres de um discípulo, apoio moral e financeiro para o mestre. É a mesma coisa de deontologia, de não falar, por exemplo, dos problemas medicais de uma pessoa para uma outra pessoa. Tem que ficar com essa deontologia. Tem dois pontos no texto que estão muito discutidos. A questão do veneno. No texto está escrito que não dá para dar veneno para um doente. A gente não sabe se isso quer dizer que eles estão contra a eutanásia ou se é a metodologia, se eles poderiam matar de um outro jeito. A gente não sabe. Mesma coisa para fazer com o pessário abortivo. É proibido. A gente não sabe se o aborto é proibido ou se é metodologia. Então, isso é completamente aberto.
Aqui vocês têm um arribalo. Então era uma pequena cerâmica que tem líquidos para cuidar do corpo. Essa cena aqui é a mais antiga representação de um médico. Como a gente sabe que é um médico, vocês têm atrás aí 3 ventosas na parede aqui. Aqui, talvez dá para reconhecer, mas o médico que está sentado aqui está fazendo uma sangria. Aqui uma bacia, talvez para lavar os pés do doente, ou se não para recolher o sangue que vai cair. Do outro lado da cerâmica tem uma atadura. O que chama a atenção também é a presença do anão aqui. Tem diversas interpretações. Na verdade, a gente não sabe exatamente quem é. Uma hipótese de dizer que ele trabalha para o médico, que ele está recebendo um pagamento, neste caso é um lebre. Outras pessoas vão dizer que ele também está na fila de espera e que ele vai pagar com um lebre. Ou senão, outros vão dizer que a presença dele é apotopaica, quer dizer que para afastar o mau olhar. Mas, de qualquer jeito, o que chama a atenção é que realmente tem uma fila de espera. Isso é um recado, e para dizer que é um bom médico. Uma pergunta que podia aparecer agora é como essa medicina grega chegou em Roma. E como era também a medicina dos romanos antes de vir chegar os médicos gregos. A gente tem os textos para responder nisso. E, na verdade, a prática romana ancestral, a gente pode estabelecer um paralelo com como dizer isso, com as práticas de avós, com dicas de avós. Você está com dor de barriga, tem que comer repolho, ou vai tomar esse chá, esse tipo de coisa. Mas realmente a grande mudança é a chegada dos médicos gregos. E para explicar essa chegada, tem um evento em 291, a cidade de Roma invadida pela praga. E desesperados, os romanos mandaram um grupo de pessoas, uma delegação, para o santuário de Epidauro, com o objetivo de voltar com uma estátua do deus da medicina. Os romanos fizeram isso e, de acordo com os textos, quando voltaram, o barco começou a subir o rio Tibre, e o que vocês têm aí, e quando chegou na ilha Tiberina, no centro da cidade, uma cobra saiu do barco e foi se estabelecer nessa ilha. E os romanos vão construir um santuário para esse deus nessa ilha. Aqui na água, a gente poderia pensar que é o deus da medicina, mas não é. Aqui é a representação do próprio rio, o rio Tibre aqui. É completamente estereotipado. Além da lenda, a gente sabe que os romanos tentaram atrair também os médicos gregos com vantagens fiscais, isenções fiscais, e dando para eles também a cidadania romana, que era considerada como realmente um privilégio, porque sendo romano, você tem acesso à propriedade, você tem acesso também ao fato de participar da vida pública, você pode ser eleito, então tem um monte de vantagens, era considerado como realmente uma honra. E funcionou. Tem médicos gregos que vão chegar na cidade. Aqui rapidamente a famosa ilha que eu falei, a ilha Tiberina, e o santuário de Esculápio era aqui na ponta, na extremidade. E tem uma história que eu acho muito legal, uma anedota. Se a gente olha a ilha de frente, tem o santuário aqui, parecia um barco, parecia a proa do barco aqui. Eles fizeram realmente uma proa aqui para lembrar justamente esse barco que voltou do santuário de Epidauro e um dia o Deus vai se estabelecer. E o que eu acho completamente louco é de ver que se hoje vocês vão em Roma, nessa exata localização, tem duas coisas. Tem uma igreja aqui e tem também um hospital. Então, dá para ver
os dois aspectos do santuário medical de Esculápio. Acho completamente louco. 2000 anos atrás, depois de ver a mesma presença. Na ocupação do espaço, né? A mistura. Muito bom. Aqui à direita a igreja, o hospital. Vou passar rapidamente. A Basílica de São Bartolomeu. Bom, alguns nomes. Aqui, 3 nomes de médicos famosos. O primeiro que eu vou dar é Akagathos Carnifex. Carnifex quer dizer o açougueiro. Nossa, um apelido de médico é realmente impressionante, porque que os romanos deram este apelido para esse médico grego e que os romanos não estavam acostumados de ver a prática de sangria, essa medicina tão invasiva. Os romanos, eles bebiam chá, queriam comer repolho, essas coisas. Então, o fato de ver sangrias, por exemplo, nossa, foi super impressionante. Esse apelido, ele testemunha desse choque, a gente poderia dizer. Um outro médico famoso é o Celso. O Celso, ele é super importante porque realmente ele vai compilar todo o conhecimento daquela época. E, além disso, ele vai classificar as doenças em 3 categorias. As doenças que a gente pode curar com dieta, as doenças que a gente pode curar com medicamentos, remédios, e as doenças que tem que realmente curar com cirurgia. E essa classificação, a gente pode dizer que ela continua até hoje. E o Galeno também, ele foi super importante porque ele vai praticar dissecções e vivissecções de animais. Dissecção é quando o corpo está morto, vivissecção é quando o corpo está ainda vivo. Por que praticar com animais? É que existe um tabu relacionado ao corpo humano. Durante a antiguidade, a gente não quer abrir os corpos, mesmo das pessoas que já estão falecidas. Tem algumas exceções. A gente sabe, por exemplo, que em Alexandria a relação com o corpo era diferente, porque Alexandria está no Egito, e no Egito se pratica a mumificação séculos, para não dizer mais. Então, a relação com o corpo é diferente. E praticando anatomia, você vai aprender mais coisas sobre o funcionamento do corpo. Mas, para o resto, os médicos romanos e os gregos não sentiam a necessidade de estudar anatomia para ser médico. É uma relação diferente. Então, por isso é surpreendente, mas dá para fazer um paralelo com a medicina chinesa, por exemplo, que também não se apoia sobre tratados, livros de anatomia, e acupuntura, e massagem, e outras coisas. Aqui um relevo mostrando uma família de médicos. Falei para vocês que a gente aprende com o mestre, geralmente, não é uma regra absoluta, mas é bem comum de aprender com o seu próprio pai. E neste caso, dá para ver um pai, seu filho e a esposa, e o filho se tornando também médico. Então, vou falar rapidamente da identidade do médico. Uma pergunta que pode aparecer também é: quantos médicos? Qual é a proporção de médicos na sociedade romana? E para poder responder nessa pergunta, a gente se apoia sobre as escavações de Pompeia. Vocês têm aqui um mapa mostrando a localização de material associados a médicos. E fazendo uma relação entre essas descobertas e o estimativo da população total da cidade, a gente chega à conclusão que devia ter mais ou menos um médico para 750 pessoas. E, o médico de hoje já falou para mim que hoje é mais ou menos a mesma proporção. Mas a diferença é também o fato que, naquela época, é o médico que vai na casa dos doentes, não é o doente que vai na consulta do médico. Mas tem também hospitais, a gente vai falar disso depois. Então,
A gente começou essa conversa com o médico grego. Aqui vou tentar mostrar que o médico romano não tem a mesma posição social do que o grego. Na sociedade grega, o médico ele é super valorizado. Às vezes ele aparece que nem um filósofo, com a barba e tudo. Para o romano é diferente. É diferente porque o romano considera que o médico ele trabalha com as mãos e isso não é bem visto. No ideal romano, é super valorizado as profissões intelectuais, políticas. Além disso, ele percebe remuneração e, mais do que isso, ele toca aos doentes. E se a gente junta tudo isso, o médico não era tão bem visto. O Celso vai falar que é melhor, se você conhece também o doente, você vai se tornar ainda mais melhor para ele. E Camila, eu não esqueci a sua primeira pergunta. Você perguntou como que a gente se torna médico. Comecei a explicar que para ser médico a gente aprende com um mestre e que tem uma relação de mestre-discípulo, mas tem algumas exceções. Essa inscrição que está aí, que vem da Suíça, da cidade de Avanches, ela chama muito a atenção porque no final da inscrição está escrito que tem professores de medicina. Então, neste caso, a gente poderia pensar que lá tinha talvez uma escola de medicina, mas a inscrição é completamente excepcional e até hoje os especialistas não sabem exatamente como isso funciona. Do modo geral, se tem que se lembrar de alguma coisa, essa relação de mestre-discípulo. E também não existe diploma. Se você quer ser médico, você pode falar para todo mundo, eu sou médico. Depois você vai ter que achar pessoas doentes, pacientes, mas depois você tem que ter sucesso. Se não funciona, as pessoas não vão confiar em você. Mas tudo isso para dizer que não tem diploma. E exatamente, você vai fazer uma tipo de rede de conhecimento e aos poucos você vai se tornar reconhecido. E a gente viu, isso é interessante, né, Ive? Como você falou, é o resultado, né, o prognóstico, se a cura funciona, e ele se torna um bom médico, né? Exatamente. A gente viu no Egito também, a Cíntia colocou para gente que existem médicas, né, que existe um papel das mulheres em relação à prática médica, né? E em Roma também está funcionando assim ou não? Como a gente... Sim. Tem médicas e a gente tem provas. Se você olhar aqui, não tem dúvida, tem uma mulher representada aqui, uma inscrição funerária, e tem médica, está realmente inscrito, a resposta está aí. Mas mesmo se parece óbvio, lendo essas inscrições, a gente tem que pensar que no século XIX, as mulheres sofreram de um preconceito e que quando, por exemplo, os historiadores estavam vendo médicas, eles pensavam, é partera, médica é partera. Mas e um preconceito todo, porque eles pensavam que uma mulher não podia ser médica. Mas, se a gente prestar atenção nos textos, a gente vê que tem também a palavra obstetrix. E obstetrix quer realmente dizer partera. Então, se tem duas palavras, obstetrix e médica, quer dizer que não é a mesma coisa. Porque realmente tem que reconhecer que tinha médicas na sociedade romana. Mas uma coisa que... Bom, duas coisas. Primeira coisa, os textos falam que as médicas são sobretudo para as mulheres. Um médico, ele não podia receber uma mulher, porque ele tinha que respeitar o pudor feminino. Mas a gente não sabe do contrário. A gente não sabe se uma médica podia receber ou não um homem. E não sei se a gente vai ter a resposta um dia. Essas médicas, elas podiam ser super importantes e ter um papel muito importante e reconhecido na sociedade. Aqui vocês têm uma prova, vocês têm aqui uma inscrição que é monumental. Ela vem da cidade de Lyon, na França. Lyon era uma colônia romana.
Essa inscrição, ela é super pesada, super grande. Ela fala de uma metilha donata médica de sua pecúnia dedita, quer dizer, do seu dinheiro, ela fez a inscrição. LDDD quer dizer que ela teve autorização da prefeitura para fazer essa inscrição. O tamanho da inscrição não deixa dúvida. Ela tinha muito, muito dinheiro e um reconhecimento muito grande na cidade. Então, ela é uma médica super, super reconhecida. Então, vocês já entenderam, o médico romano não tem exatamente o mesmo papel do que o médico grego. Então, a gente falou da sociedade, do lugar do médico na sociedade, a gente vai falar também da prática, o trabalho do médico e seus instrumentos. Bom, a primeira fase é a fase de auscultação. De acordo com Celso, tem que auscultar na calma, depois de tranquilizar o paciente, para ter um pulso normal. E, de novo, a gente pode falar que se faz até hoje. Vocês já repararam que quando vocês vão no médico, o médico começa a bater um papo com vocês, falar das férias, falar do final de semana, do jogo que passou. Ou talvez não falar do jogo, porque... Aí vai ficar nervoso, não vai dar certo. A hora que for medir o pulso, a pressão vai estar lá em cima. Talvez não jogo. Mas ele bate um papo com vocês para tranquilizar e ter um pulso normal. Isso se faz até hoje. Hipócrates vai falar que para examinar o corpo tem que usar absolutamente tudo, a visão, o olfato, o tato, o gosto, razão. Então, o gosto pode ser estranho para nós, mas a gente sabe pelos textos que os médicos eles podiam provar a urina do doente para ver se a partir do gosto eles podiam estabelecer o problema. Completamente louco de pensar que o médico vai beber urina, mas se fazia naquela época. A gente falou de médicas, de obstetrícia também, de parteiras, e justamente agora a gente vai rapidamente ver como funcionava tudo isso. Tem essa terracota aqui, que vem de uma tumba de Ostia, perto de Roma, que mostra como funcionava. Tem uma mulher aqui sentada, tem uma outra mulher atrás dela para ajudar, segurando ela, e aqui a médica ela vai ajudar a tirar o bebê, mas ela desvia o olhar para respeitar o pudor da mulher. E dá para ver que tinha também entradas aqui na cadeira para poder se segurar. Então, é claro que a cadeira, não falei, mas é óbvio, ela tem um buraco para deixar sair o bebê. Ok. É louco de pensar que o trabalho de cimento se fazia assim, numa cadeira. Aqui vocês têm um instrumento, speculum magnum matrix, para as mulheres. Então, acho que não precisa de explicações. Vem de Pompeia, um instrumento de bronze impressionante. Vou tentar me lembrar do tamanho. Ele tem, sei lá, 40 centímetros de altura, mais ou menos. Realmente uma coisa impressionante. Bom, e quando o bebê nasceu, tem algumas práticas cheias de boas intenções, mas que eram terríveis. A gente sabe, bom, para começar, o bebê quando nasce, a gente vai enrolar um tecido. Isso não é tão surpreendente, porque se fazia poucos anos atrás, não sei se fez até, sei lá, o meio do século XX. A ideia é que enrolando o bebê ele vai crescer tudo reto. Não vai ter deformidade. E para ele crescer tudo reto, eles vão limpar o bebê com água com mel e vão passar sal na pele, como se fosse uma picanha. Uhum. E, bom, a mortalidade infantil era terrível. 30 a 50% não chegavam a ter 5 anos. A primeira causa de mortalidade são as diarreias, sobretudo durante os 6 primeiros meses. E a gente sabe pelos textos que quando um bebê morre, apesar de ser uma coisa, não vou dizer normal, mas uma coisa que não era rara, a gente sabe pelos textos que os pais sentiam uma dor super importante.
Então, o fato que seja comum Uhum. não tira a dor dos pais. Vou falar rapidamente também da mulher e da menstruação. Bom, não é uma surpresa, tinha um preconceito muito grande a respeito disso. De acordo com Plínio, por exemplo, nesse período, a mulher pode matar as plantas e sementes, ela faz cair as frutas, ela mata as abelhas das colmeias, ela mancha os espelhos e as lâminas perdem o cortes. Então dá para ver o preconceito ligado a isso. E a gente não sabe exatamente como funcionava para a mulher durante esse período, mas por conta desse preconceito, se acredita que a mulher tinha que ficar em casa. Bom, tem outras coisas aqui para as intervenções cirúrgicas. São catéteres vindo de hóstia, uma coisa impressionante também, material de bronze, e realmente uma coisa de, sei lá, 40 centímetros também. Continuando com o material, aqui uma coisa que realmente chama a atenção. São lâminas, são instrumentos cirúrgicais de Pompeia, do século I, para segurar de bronze, mas as lâminas são de ferro, e eles podiam trocar as lâminas. E o que chama a atenção aqui realmente é que a forma, nossa, ela permanece até hoje. É quase a mesma coisa. Então, os gestos são os mesmos e os instrumentos aqui são os mesmos. São bisturi que ficam até hoje. Tem também alicate. Bom, aqui eu vou fazer um pequeno resumo das práticas. É bom lembrar que eles não conheciam a presença das bactérias, mas apesar disso, eles perceberam que fervendo os instrumentos cirúrgicais tinha menos problemas. Eles não misturavam as águas usadas limpas, eles podiam desinfectar também com água misturada com vinagre. Isso a partir da prática. E a partir da prática é que eles vão chegar a essas conclusões. O que eles podiam fazer? Aqui uma pequena lista também: redução de uma fratura, amputação de um pé ou de uma mão. Eles não gostavam disso, porque os cirúrgicos romanos sabiam dos problemas que podiam acontecer. Então, eles faziam isso só em caso de extrema situação. Eles podiam cauterizar com um ferro quente, operação de cálculo, ligatura dos vasos. E aqui vocês têm um afresco de Pompeia mostrando Enéas, que é o ancestral de Rômulo. E atrás é Vênus, a mãe dela, Afrodite, deusa da beleza. Tem um médico aqui que não conseguiu curar o herói aqui, e a deusa aqui que vai fazer uma intervenção, ela vai colocar um produto mágico, podríamos dizer, para curar o filho dela. A trepanação é essa operação que consiste em abrir um buraco aqui no crânio. Se fazia também na época romana, mas, na verdade, uma operação que se faz desde a pré-história. Por que eles faziam isso? Eles faziam isso para reduzir a pressão dentro do crânio, ou senão, eles podiam fazer isso quando acreditavam que tinha demônios e que tinha que deixar sair esse espírito, quando tinha, por exemplo, crise de epilepsia. Essa operação, bom, não preciso dizer aqui, é super arriscada, porque quando você faz o buraco, você tem que, como dizer isso, o pedaço de osso, ele tem que sair para cima. Você não pode deixar entrar absolutamente nada por dentro. Então é super complicado de fazer essa operação. Mas o mais incrível é que às vezes dá para ver que o osso ele começa a se reformar. Esse osso começa a se reformando, quer dizer que a pessoa conseguiu sobreviver. A partir dos ossos dá para ver outras patologias. Aqui, por exemplo, vocês têm essa ponta aqui conhecida como bico de papagaio, formação de osteófito. A partir disso, a gente pode estabelecer também práticas
estou falando de trabalho, aqui vocês têm o seu artrite vertebral, são duas vértebras vértebras que se juntaram. Mas queria dizer que a partir do estudo dos ossos, dá para até adivinhar um movimento repetido muitas vezes, e às vezes dá para adivinhar qual era a profissão de uma pessoa. A pessoa podia ficar muito curvada, senão ela podia fazer o mesmo movimento com o braço. Então, realmente é uma coisa genial de estudar. Vou falar também da medicina militar, tinha especializações que eu vou mostrar para vocês. O médico militar, ele podia praticar garrotes, amputações. Já falei para vocês que era uma coisa rara. Tinha mais ou menos um médico para 500 soldados. Tinha também veterinários. Se estou falando de veterinários, não é para dizer que eles cuidavam de gatos e cachorros, não, é para cuidar de cavalo, porque o cavalo ele tem um papel central também no exército. O recrutamento e saída dos médicos militares tem um pouco de tudo, no sentido que para ser médico militar você pode aprender também com o médico que já está trabalhando como médico militar, ou se não, você pode ser um médico civil e entrar também no exército. E tem também o contrário. Depois do serviço militar, você pode voltar a praticar na vida civil. Ok. Falei para vocês que tinha hospitais, verdade, se chama de valetudinarium, em latim, e um hospital militar. O hospital, para os romanos, ele é militar. Então, esses hospitais, sem surpresa, a gente os encontra, sobretudo, no limes, quer dizer, na fronteira do Império, porque o exército ficava, sobretudo, nas regiões mais arriscadas do Império, quer dizer, nas fronteiras. E dá para ver que esses médicos militares, claro que eles cuidavam dos militares, dos soldados, mas eles cuidavam também das populações civis que estavam em volta do campo, do hospital. Isso se faz até hoje, na verdade. A minha esposa, por exemplo, ela nasceu dentro de um hospital militar. Ok? Então, o legal aqui é que dá para ver a organização. Vocês têm nesse desenho aqui a sala onde se faz as operações cirúrgicas, né? E dá para ver que os doentes, os pacientes, eles tinham quartos individuais aqui. Então já dá para ver uma organização que pode ser comparada a um hospital de hoje também. Aqui estamos no norte da Bulgária. E dá para ver justamente esses quartos individuais. Né? Aqui vou falar de um instrumento típico dos soldados, dos militares. Aqui eu queria mostrar uma flecha, ok? O problema da flecha são essas duas pontas que estão do lado. Se a gente começar a tirar, a puxar, quero dizer, a puxar, vai arrancar absolutamente tudo. Vai ser horrível. Para resolver esse problema, durante a antiguidade, existia esse instrumento que se chama de colher de Dioclés. Dioclés passa por ser o médico que inventou isso. Então tem que entrar esse instrumento de bronze. Na extremidade tem um buraco. Nesse buraco vai entrar a ponta da flecha. E essas duas outras pontas, elas vão ser recolhidas pela colheira. E depois a gente pode puxar sem machucar ainda mais a pessoa. Se chama de colher de Dioclés. Falei para vocês que tinha especialidades. Então, a gente viu o veterinário que cuidava dos cavalos e também pessoas especializadas com o cuidado com os olhos. Tem 35 inscrições de médicos especializados com os olhos. Tem também essa caixinha aqui que foi descoberta em Lyon, que é de bronze. Ela é cheia de compartimentos para colocar os produtos, o que eu vou mostrar no slide seguinte.
E aparentemente o bronze é melhor para conservar os remédios. Como funciona? Se a gente tira tudo, tem essa tableta de xisto e dentro dos compartimentos tem colírio para dissolver. E você vai triturar aqui e depois passar no óleo. E além do colírio, eles podiam também praticar a operação da catarata. Vocês têm aqui esse tubo de bronze aqui, um cilindro, na verdade, com essas agulhas que você pode guardar dentro. E com essas agulhas, eles podiam cuidar do problema de catarata. O que é isso? Se vocês prestam atenção, dá para ver que as letras elas estão invertidas. Se vocês olham o S, por exemplo, aqui, o R aqui, está tudo invertido. O que está invertido é que esse objeto é usado como se fosse um carimbo para indicar o nome do produto, fazendo os remédios. Aqui, neste caso, colírio verde e Quintus postumus, Hermès contra a lacrimação. Aqui um relevo que vem da França, Montier-sur-Saulx, tem duas partes. Vamos começar pela parte de cima. Dá para ver uma pessoa olhando nos olhos de uma outra e colocando a mão no rosto. Duas interpretações, de novo, uma aqui bem prática e uma outra aqui simbólica. A primeira leitura é de dizer que ele está curando os olhos da pessoa. Outros especialistas pensam que ele está abrindo simbolicamente os olhos da pessoa. Então, a gente não sabe. E abaixo também, a gente não sabe se ele está dormindo ou se ele já faleceu. E vou cortando agora, chega mais um pouquinho de interrupção. Bom, todas essas especialidades. E os dentes? Tem relação com as práticas médicas, cuidados com os dentes? Como que tá? Tem sim. Então, aqui, por exemplo, para dizer que tinha prótese de marfim ou de ouro, eles já perceberam que tinha menos problema usando esses materiais. Eles podiam curar as cáries e os seus maxilares. E a gente tem também receita de pasta de dentes que eu vou mostrar para vocês. Mas, em resumo, é mais ou menos o que se fazia no século XIX. Você vai arrancar os dentes, colocar algumas próteses. É mais ou menos isso. Uma coisa que pode ser interessante também é de ver que o problema de cáries é sobretudo para as pessoas mais ricas. É louco de pensar isso, mas qual é a fonte de açúcar? É sobretudo o mel. E outra coisa, dá para ver, estudando os dentes, a sua posição social. Por isso que eu coloquei aqui uma imagem de Mo. As pessoas mais ricas vão consumir um pão feito com trigo mais fino. E para ser mais fino, o trigo ele vai ficar mais tempo aqui no Mo. E se ele ficar mais tempo aqui, esmagado pelo Mo, tem mais partículas de pedras que vão se misturar com a farinha. E comendo o pão depois, essas partículas de pedra vão começar a lixar os dentes. Então, estudando os dentes, você pode ver também a posição social da pessoa. Aqui um alicate usado pelos dentistas. Então, falei para vocês, é mais ou menos o que se fazia no século XIX. E eu prometi receitas de pasta de dente. Então, quais são essas receitas? Vocês vão poder experimentar em casa, se quiserem. Acho que não. Eu também não. Preparação feita com as cinzas de dentes de cão reduzidas em vinho. Para acalmar as dores dentárias. Preparação feita com as cinzas de minhocas fervidas no óleo. Para uma boa respiração, fricção de cinzas de rato no mel. Tem coisas loucas. E para ter dentes brancas, você pode fazer fricções com raízes de asphodel. Asphodel é aquela planta que vocês podem ver aqui à direita. Acho que a única coisa que eu poderia tentar
Essa última aqui. Nutrição, é. Sim, mas tem coisas loucas, dessas receitas. A gente está falando justamente de remédios, tem essa lata também que eu acho muito bonitinha, porque realmente ela faz pensar nas latas que podem ser usadas até hoje para Guardar os colocar remédios, os comprimidos, né? exatamente tal dia da semana, tal remédio. É mais ou menos a mesma coisa. Então aqui estamos já em 400 depois do Cristo. Essa caixinha ela foi usada como reliquário, um reliquário em uma caixinha que vai ser usada para guardar ossos, dentes, objetos de santos, por exemplo. Então, uma coisa que pode ser surpreendente de pensar por que uma coisa pagã depois vai ser usada em contexto cristão. Cristão. Uhum. É que com o tempo o Esculápio ele passa a simbolizar a medicina em geral. E acho que dá para fazer um paralelo com hoje, até hoje. Se a gente vai na farmácia, dá para ver a cobra enrolada até hoje. E isso não quer dizer necessariamente que a gente vai cultuar o Esculápio. Uhum. Então, talvez os arqueólogos do futuro que vão ver uma farmácia, talvez eles vão pensar que a gente continuava de cultuar o Esculápio. Curas Mas, milagrosas do Esculápio. sim, exatamente. Mas o Esculápio aqui realmente não é mais o deus da medicina, é o símbolo da medicina, que nem hoje. A farmacologia, então, a preparação dos remédios e o material, bom, uma coisa super interessante de estudar também é o material que é descoberto nas tumbas. Isso não é típico dos médicos. De modo geral, uma pessoa que vai ser mimada, ela pode ficar com os instrumentos da prática, qual que seja a profissão. Então, quando tem tumbas de médicos, você pode encontrar esse tipo de material. Claro que aqui o bronze conseguiu bem passar o tempo. De novo, o legal é que dá para ver que são coisas que vão continuar no tempo. Tem balanças, tem pinças, tem bisturi. O médico, de acordo com Plínio, ele que faz, na verdade, os remédios. E o Plínio, ele fala que se você quer realmente um bom remédio, você tem que preparar você mesmo, como médico. Isso quer dizer que tinha pessoas especializadas na preparação de remédios, mas eles não tinham boa reputação, aparentemente. Aqui também esse material foi descoberto em contexto funerário, então em vidro. Aqui dá para reconhecer, por exemplo, a caixinha de oculista. Aqui o material para tratar a catarata de novo. Tem um monte de belzamário. E aqui um pilão que tem uma forma de dedo. Não sei se dá para reconhecer. Como a gente fala de preparação de remédios, vou dar algumas receitas. Se vocês estão interessados pelo assunto, existem centenas, para não dizer milhares, de receitas nos textos antigos. Realmente, tem um monte. Vou dar aqui só um exemplo com maçã. Se fala aqui, se você podia usar as folhas de maçã nas feridas para evitar febre, bom, ok. Você pode também usar maçã enfarinhada, cozida nas cinzas quentes para dor de estômago. Então, realmente, são 2 exemplos, mas tem muitos outros exemplos. A gente viu no início dessa conversa que para curar o doente, dá para influenciar também a dieta. Então, vou falar da relação entre alimentação e saúde agora. Uma coisa bem famosa, e também a ideia que o Império Romano caiu por conta do uso de canalização de chumbo, que vai intoxicar as pessoas. E uma hipótese que teve sucesso, sobretudo no século XIX, não sei se vocês já ouviram falar, mas é verdade que o chumbo é terrível para a saúde, porque quando ele passa no sangue,
ele vai estragar absolutamente tudo, o cérebro, o estômago, e pode, pode chegar até a morte da pessoa. É o que a gente chama do problema de saturnismo. Mas essa teoria que eu falei para vocês, na verdade, ela não tem valor científico hoje. A gente sabe que não é verdade. Porque esse problema de canos de chumbo não foi um verdadeiro problema. A água que tem na Europa é diferente da água que tem aqui no Brasil. Já reparei. Na Europa tem muito mais calcário. E o calcário, ele vai se depositar dentro do cano de chumbo. E aos poucos, ele vai fazer um trabalho de isolação da água e do metal. Quer dizer que a água não toca o metal por causa do depósito de calcário. Essa diferença de água eu já percebi lavando a mão. Quando eu lavo a mão aqui no Brasil, eu preciso insistir muito, muito para tirar o sabão. E lá na França é muito mais rápido. Então, são um tipo de água diferente. Mas o problema de saturnismo, ele existiu, mas em pequena quantidade, vamos dizer, em pequena proporção. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês têm uma cerâmica aqui, brilhante. Ela é brilhante porque tem um esmalte de chumbo. Às vezes, como dizer isso? Para ser chique, você normalmente vai usar um copo de prata, por exemplo, de metal. Mas isso custa muito caro. Então, para evitar esse custo, você podia usar uma cerâmica que tem esmalte de chumbo para dar a aparência do metal, a ilusão do metal, sem ter o custo. Mas, como tem pequena quantidade de chumbo no esmalte, quando você vai colocar vinho ou não sei o que dentro, claro que o chumbo depois vai passar no seu corpo. Então, teve sim problemas bem pontuais de saturnismo. O que eu vou dizer agora pode parecer meio óbvio, mas é bom lembrar que a gente está falando de uma sociedade que não tem geladeira. Então, realmente um problema de conservação de legumes, de carnes que tem aqui nesse relevo. Então, realmente tinha que prestar atenção. E a gente sabe pela arqueologia, por exemplo, que muitas pessoas podiam viver com verme na barriga. E a gente tem provas disso com o que vocês podem ver aqui, cistoidáticos calcificados, que foram descobertos, que realmente mostram que as pessoas podiam ter verme na barriga. Era uma coisa bem, bem comum. Então, realmente, tinha que prestar atenção. Vou falar também da relação entre higiene e saúde. Então, vou começar com esse pente para piolho. Então, pode ser surpreendente. Vocês podem pensar, nossa, por que ele está falando de piolho? A gente está falando de doenças. É que, do ponto de vista dos romanos, os piolhos são uma doença. O fato de ter piolhos é uma doença. E para curar disso, é mais ou menos a mesma coisa do que hoje. Você vai usar um pente que tem dentes super finos para poder tirar os piolhos. Vou continuar com o fato de cuidar do seu corpo. Aqui vocês têm uma lâmina para fazer a barba. Tem um punho, um golfinho aqui. E coloquei imagens contemporâneas aqui à direita para que seja mais claro. Aqui não sei se dá para adivinhar. Ok, palito. Aqui é mais complicado. Então, vocês têm uma pinça aqui e aqui para limpar a orelha. Instrumento de bronze. Bom, se a gente falar de higiene, vou falar rapidamente das latrinas. Latrinas são, como dizer isso, banheiros coletivos. Então, dá para encontrar esse tipo de coisas no Império todo. Aqui estamos em Saint-Romain-en-Galles. Saint-Romain-en-Galles é uma cidade que fica na França, perto de Lyon, a 30 quilômetros de Lyon. Dá para ver que era uma coisa bem convivial. Você podia bater um papo com a pessoa que estava do lado. Mas podia ser um lugar super luxuoso, com colunas, com afrescos, como vocês podem ver aqui atrás. Tinha também estátuas.
estátuas de Higia, por exemplo, deusa da higiene. Então faz completamente sentido. A organização aqui de banhos de São Romão Gal, não vou entrar nos detalhes porque é outro assunto, mas para você ir nos banhos coletivos para se limpar, depende da sua posição social, a frequência que você vai se lavar vai depender também da sua posição social, porque se você vai no banho coletivo, não é para se limpar em 15 minutos, não, você vai gastar pelo menos, sei lá, a metade de um dia. E para ter o luxo de gastar metade de um dia, vai depender da sua posição social. Mas os romanos acreditavam que para poder se limpar, você tinha que transpirar em primeiro. Por isso que você vai praticar esporte na palestra aqui, que é um terreno aberto, a gente vai dizer. Você vai suar, você vai passar azeite no corpo e depois você vai se limpar. E tem uma sala morna, fria e quente. Você pode também transpirar com vapor. Aqui são os banhos dos lutadores por conta desse afresco que foi descoberto lá em São Mangala. E para se limpar, a gente não usa sabão. Falei para vocês que você vai usar azeite e você vai usar aquele instrumento que se chama de estrigilho. Você vai simplesmente passar o estrigilho no corpo para tirar azeite, para tirar o suor, para tirar o pó, esse tipo de coisas. Bom, além dos banhos, tem também o culto das fontes, uma coisa que era muito popular também na Gália. E tem a questão também da aplicação de cura de água considerada como sobre a proteção de uma divindade, por exemplo. Essa estátua aqui de bronze, ela vem de Vichy, e Vichy, até hoje, é um centro termal. As pessoas vão lá para ficar nos banhos e geralmente são pessoas de idade que vão lá, mas é interessante ver que é uma prática que continua até hoje, há 2000 anos atrás. Né? É, interessante. Então, Nive, e aí para a gente pensar, então, agora em tudo isso que você falou, são tantas coisas, né, tantas diversidade de prática médica, né, prática medicinal, ao mesmo tempo associada também com curas, com mitologia e etc. Então, como que a gente pode definir, então, afinal de contas, esse mundo das práticas de cura na Roma antiga, né, entre prática médica e prática mágica, mitologia e etc. Então, Camila acredita que deve ser mais ou menos a mesma coisa do que no Egito Antigo. Imagino que a Cíntia vai falar mais ou menos o que eu vou falar agora. É uma mistura. Uma mistura de tudo. Você vai... Não tem oposição, por exemplo, entre a prática medical e a religião e a magia. É uma mistura de tudo. E não é tão surpreendente. De novo, se a gente estabelece um paralelo com hoje, se você está doente, você vai no médico, mas se não funciona, não te impede de ir na igreja rezar Jesus, o Deus. Então não tem oposição entre os dois. Você vai misturar um pouco de tudo. A gente falou no início da conversa do Deus da medicina, que é o Esculápio, que vocês podem ver aqui à esquerda. Tem outras divindades que estão associadas à medicina. Vocês têm uma das filhas dele, que é Higeia, desculpa, que vocês têm aqui à direita, que vai dar a palavra higiena. Aqui se trata de uma inscrição votiva, quer dizer que você vai pedir alguma coisa para os deuses, para uma associação de padeiros em Roma. Nossa, por que padeiros vão fazer essa inscrição para o deus da medicina? Não tem a ver com o que eu falei para vocês. A gente está falando de uma sociedade que não tem produtos conservantes e tudo isso para alimentação. No caso do trigo, o problema é a temperatura e a umidade. Se a gente não prestar atenção nesses dois parâmetros, o trigo ele vai começar a esquentar e você não pode usar mais, vai fermentar. Então, por isso que os padeiros fizeram essa inscrição para os deuses.
Além de Esculápio e de Higeia, tem outras divindades associadas à medicina. A gente pode falar também de Panaceia, Panaceia, que também filha do deus da medicina e que passa a poder fazer um remédio para curar qualquer tipo de doença. A Minerva, o Apolo, podem pontualmente ser associados também à medicina. Sequana, Sequana, na verdade, é um rio. É uma deusa do rio Sena, que passa em Paris, por exemplo. E as fontes desse rio, na época gallo-romana, tinha um culto muito importante lá. Então, o culto das fontes. Tem também o culto das matresas, as deusas mães. Vocês têm aí 3 mulheres que são, na verdade, divindades gaulesas, mas misturadas com crenças romanas. Vocês podem ver aqui que tem a cornucópia aqui, um símbolo de abundância. Elas têm aqui nas mãos frutas, símbolo também de fertilidade, de prosperidade. E nesse relevo dá para ver que para as mães augustas, quer dizer, as grandes, Phlegon médico. Então, é um médico que fez essa inscrição pedindo ajuda para essas divindades. Vendilham também, na França. Tem também a prática do ex-voto. O que é um ex-voto? É uma oferenda para um deus, que pode ser de madeira, de terracota, de metal, que pode ser um monte de materiais. Nesse caso aqui, é de terracota à esquerda e à direita, olhos e mão. Como funciona o ex-voto? Você pode oferecer para pedir ajuda, tipo, estou com dor nos olhos, então você pode curar meus olhos, por favor. Ou, se não, você pode oferecer para agradecer a divindade. Você me curou os olhos. No caso dos olhos e das orelhas, pode ter um outro sentido, mais simbólico. E para chamar a atenção da divindade, quer dizer, me olha. Estou com um problema, me olha. Quando é orelha, é para dizer, me escuta. Mesma coisa com a mão é para pedir, me curar a mão, ou se não é para parar o sofrimento, o problema. Bom, nessa apresentação a gente faz muitos paralelos com a prática de hoje. Essa fotografia eu tirei, vocês sabem onde? No Museu Afro-Brasileiro, em Ibirapuera, em São Paulo. E são ex-votos que funcionam do mesmo jeito. A gente oferece a mão, a gente oferece a cabeça, a gente oferece a parte do corpo que tem um problema. Tudo isso para dizer que é uma prática que não funcionou apenas durante a antiguidade, e que funcionou, ou talvez funciona até hoje. Aqui, o que é isso? Aqui é um útero. Isso foi descoberto no Império todo. Nossa, esse é mais complicado. Então, vou pôr as legendas. A traqueia, pulmões, intestinos. Então, é todo o sistema interno da pessoa. Bom, e além dos ex-voto, tem também o uso de gemas e amuletos. Vamos começar com essa bula. Uma bula é um tipo de amuleta de ouro que o menino recebe. E dentro aqui tem um manuscrito, e nesse manuscrito tem uma inscrição mágica que serve para proteger o menino. Essa bula ela vem de uma tumba de Saint-Fréjus, no sul da França. Ele podia ser enterrado com sua bula. Esse é interessante. Então, como vocês podem reparar, são 3 sexos masculinos, 1, 2 e 3, mesmo se esse está estilizado. Aqui tem uma coisa muito comum no Brasil, que é a figa, assim, com o poligado dentro dos dedos, assim, e a união do sexo masculino e feminino, assim, vem da Roma antiga, e usada também para desviar o mal olhar.
tudo o que vocês podem ver aqui se chama de fascinum. Fascinum em latim vai dar a palavra fascinação em português. Fascinação, quando você está fascinado, e que você não pode não olhar uma coisa. Você concorda? Então, essa amuleta, ela funciona exatamente por causa disso. Você vai usar essa amuleta como colar. Bom, esse tipo de coisa vai atrair o olhar das outras pessoas. E o objetivo é exatamente isso. Os romanos acreditavam no mau olhar. O que é o mau olhar? Você tem muito sucesso, você tem muita chance, sorte, esse tipo de coisas. E pode ter um desejo, como dizer, uma inveja, desculpa. Ele tem uma inveja das outras pessoas. E a partir disso vai se desenvolver o mau olhar. Então, essa amuleta, ela funciona para atrair o olhar dessas pessoas. E o mau olhar, ele vai se fixar na amuleta e não na pessoa. Então, funciona como se fosse um para-raio. Um para-raio contra o mau olhar. Esse tipo de amuleta pode ser usada até com crianças, não tem problema. Esse tipo de amuleta foi descoberta em muitas tumbas de crianças. Vou falar das gemas. Então, uma gema é uma pedra que você pode usar como anel, ou se não como colar, que você vai usar e que vai ter como dizer isso, um efeito mágico para te proteger. Aqui vou começar pelo mais óbvio, uma gema representando o deus da medicina, Esculápio. Dá para ver a cobra enrolada aqui, não tem problema. Então, aqui você está sob a proteção do deus da medicina. Aqui, talvez vocês reconhecem o primeiro dos trabalhos de Hércules. Ele teve que matar o leão de Nemeia, e está estrangulando ele. Então, por que representar Hércules numa gema aqui? E que simbolicamente ele simboliza a vitória sobre a doença. E além disso, o Hércules, ele passa por nunca ser doente na vida dele. E abaixo vocês podem ler KKK. E isso é a abreviação de colique, que é dor de barriga. Então a pessoa ia usar essa gema para lutar com dor de barriga. Então, acho interessante falar isso aqui no Brasil, porque já percebi que KKK no Brasil quer dizer que você está rindo. Os romanos é outra coisa. Então, aqui dá para ver uma lagartixa numa pedra verde. A lagartixa, ela tem um tipo de poder que chamou a atenção, e que quando você corta o rabo vai crescer de novo. Então, simbolicamente, tem uma associação super óbvia, que a lagartixa, ela pode te curar, ela pode te fazer renascer, entre aspas. E nessa gema aqui tem uma inscrição que quer dizer olho curaci. E vou dar uma receita praticada pelos romanos para curar o olho. Essa associação lagartixa-olho é muito comum. Você pode pegar uma lagartixa, colocar dentro de um bocal, colocar um anel dentro, deixar esperar 3 dias. E depois de 3 dias, se você pegar o anel que você passa no olho, os romanos acreditavam que você podia curar o olho. Eu adoro essa gema. Adoro essa gema porque dá para ver uma pessoa cortando trigo, ela está curvada, e tem aqui uma inscrição que quer dizer: estou trabalhando, mas não estou com dor. Quer dizer, não estou com dor de costas. Acho isso genial. Então, tem um médico, Soranos de Éfeso, que vai falar justamente sobre o uso de gemas, de inscrições assim. Ele não acredita no poder dessas pedras assim, mas ele escreve um texto que eu acho bem legal. Ele fala: não funciona, mas não é para parar de usar, porque às vezes a pessoa vai acreditar tanto que pode ajudar. Então dá para ver realmente aqui o efeito placebo da coisa.
E, bom, se a gente falar de medicina em geral, tem que falar também da relação com o esporte. Essa inscrição, no final, no meio, desculpa, ela fala de um médico que dá para ligar com uma escola que é a Asclepiades de Bitinia. E os médicos dessa escola, eles acreditam que para ter uma boa saúde, tem que praticar ginástica leve. Não é coisa brutal, porque esses médicos vão também falar que se você praticar brutalmente esporte, pode levar a muitos problemas. Mas tem que se cuidar praticando ginástica. Eles acreditam também que tem que tomar vinho. Então, se vocês querem uma desculpa para tomar vinho, vocês podem citar o Plínio, que vai falar deles, que fala que para ter uma boa saúde tem que tomar vinho. Mas, entre aspas, isso tem provas disso. A gente sabe que bebendo vinho, você pode se proteger de muitas coisas. É claro que tudo vai depender da quantidade. Então, não são os únicos que falam de praticar esporte. O Seneca, por exemplo, um filósofo, ele praticava joguinho, por exemplo. E o Galeno, que a gente evocou, ele também falava de prestar atenção e de praticar ginástica também. Então, aqui eu vou tentar fazer uma breve conclusão. Essa prática medical, ela tem... Bom, ela é diferente, uma médica diferente, no sentido que a teoria dos humores, ela não existe mais, ela existe muito tempo, eu falei para vocês, ela vai permanecer até as grandes descobertas do século XIX. A prática das sangrias, dá para ver isso em um monte de filmes. Não tem anestesia, bom, além de beber álcool, imagino, mas não tem anestesia. A respeito da formação, você vai aprender com o mestre. O lugar na sociedade vai depender se você é grego ou romano. Os romanos não é tão bem considerado. E tem que lembrar que eles não sabiam, por exemplo, da presença de bactéria, do princípio de circulação sanguínea, por exemplo. Então, tem muitas diferenças, de verdade. E, apesar disso, dá para estabelecer um paralelo com as práticas de hoje. Tem muitas semelhanças também. Dá para ver as grandes categorias: dieta, cirurgia, cuidado do corpo, a medicação. Isso funciona até hoje. As ferramentas, quando a gente viu, por exemplo, os instrumentos cirurgicais que foram descobertos em Pompeia, nossa, é a mesma coisa do que hoje. A existência de hospitais, mesmo se são hospitais militares, a organização interna desses hospitais é a mesma coisa. E tem também a existência de especialidades. A gente viu pessoas especializadas na preparação de remédios, pessoas especializadas no tratamento de olhos, pessoas especializadas em animais. Então, tem sim especialidades. Então, acho super interessante de ver que, como do modo geral, com essas sociedades antigas, tem grandes diferenças e, do outro lado, tem semelhanças nossas incríveis com a sociedade de hoje. Mas isso não é característico da medicina. Dá para fazer esse jogo com qualquer assunto, na verdade. Exatamente. Ive, nossa, muito obrigada. Mais uma vez eu aprendi horrores também com a conversa da Cíntia. Eu acho que é muito interessante exatamente essa ideia, né, do nosso ciclo, de trazer essa diversidade enorme de como essas sociedades tão distantes, né, como eu comentei com a Cíntia na conversa passada, né, como essas sociedades tão distantes para nós, né, como você colocou também, no tempo e no espaço, né, estão praticando, né, estão exercendo, né, determinadas ações em relação às adversidades inesperadas, né, e desconhecidas, que, na verdade, tentam lutar contra elas, né, enfrentar esse mundo
tão enigmático, né, que aos poucos vai sendo conhecido, ou como você colocou no próprio caso dos romanos, que na prática ele vai descobrindo coisas, né, que podem ser eficazes ou não, né, enfim. E acho que esse mundo imbricado, né, como você também colocou, que é super interessante, entre prática médica, prática mágica, né, entre crenças, né, junto com crenças, isso continua, né, por mais que a gente tenha essa separação, como você até mostrou em Roma, né, até uma questão da ocupação do espaço, de uma continuidade de ocupação do espaço do hospital junto com a igreja, né, como a gente está lidando exatamente com um desconhecido e formas inesperadas, né, que atentam contra a vida humana, né, contra o bem-estar humano, né, não só uma questão biológica às vezes, mas até emocional, né, psíquica. A gente procura várias formas, né, de tentar lidar com isso e lutar contra isso, né, sejam elas práticas científicas, né, cirúrgicas, médicas, de conhecimento biológico, etc., ou sejam práticas de crença ou mágicas, né, digamos assim, de um outro lado. É Acho que isso, verdade. né, acho que isso ajuda a gente, né, assim, a pensar exatamente ainda mais no contexto que a gente está hoje. Foi essa ideia mesmo da gente proporcionar essa abertura, né, de pensamento, de conhecimento sobre outras formas de lidar com tudo isso, né, de lidar com todas essas adversidades e o que é, inclusive, né, considerado por nós como uma patologia, como uma normalidade, como uma ameaça, né, à vida e ao bem-estar humano. Acho que foi super interessante, enfim, mais uma dessas nossas conversas, trazer esse exemplo da Roma antiga para nós, e como você colocou, que ao mesmo tempo é tão distante, às vezes tão absurdo, mas ao mesmo tempo a gente ainda mantém, né, muitas dessas Sim, práticas e muitas dessas coisas que ao mesmo tempo também foram se desenvolvendo e aprimorando, né, até chegar do jeito como a gente lida hoje, né? sim, verdade. Então, valeu, Ive, muito obrigada aí novamente, enfim, Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer de falar do assunto com vocês, né? e a gente continua, né, com o nosso ciclo, vamos dando continuidade na semana que vem, né, e se vocês, mais uma vez, né, tiverem perguntas e tudo mais, podem mandar para os e-mails, né, ou do Tafos ou do Nereida, que eu coloco para vocês aí durante a transmissão, que o Ive também é um professor super disponível, né, aberto, e que depois a gente pode ir respondendo e com calma, né, eu vou mandando para vocês o e-mail e o Ive também respondendo as dúvidas e as questões. Agradeço o público novamente e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima conversa. Obrigada, Ive. Até mais. Muito obrigado. Tchau.